Se eu parar de ajudar o dependente, ele pode morrer? Mas se eu continuar a ajudar, será que ele também pode continuar a morrer nesse caminho? Olha que dúvida interessante que a família vive, e aqui eu quero que você separe em duas situações. Se você parar de facilitar para o dependente, não significa que ele vai continuar no caminho para morrer. Significa que você está dando mais dificuldades. André, se eu fecho a porta de casa, eu estou parando de ajudar. Não deixe ele entrar. Será que ele não pode morrer? Sim, mas não significa que isso vai acontecer. Agora, se você não muda a sua postura, se você não muda o seu jeito, o que vai acontecer? Tudo vai piorando. Mas aí existe uma questão que eu quero que você pense. Quando você para, e aqui quando eu falo de ajudar, coloca aí entre parênteses, facilitar. Onde é que você facilita para um dependente químico? Quando você continua dando dinheiro, mandando Pix pela insistência dele. Quando você continua pagando as contas da casa dele enquanto ele deveria pagar, porque ele gasta com drogas e não gasta com o filho, com a esposa. Você facilita para o dependente químico continuar no caminho das drogas e, claro, até mesmo morrer se ele piorar o comportamento dele, quando você deixa ele trabalhar e não coloca nada de dinheiro na sua casa, porque tudo que ele ganha, ele coloca no uso das drogas. Você continua, de fato, facilitando para o dependente químico quando você paga a tal pensão alimentícia, que ele deveria ou ela deveria assumir, e você vai lá com dó das crianças, porque as crianças não têm problema nenhum dos pais terem sido assim, você vai e arca a responsabilidade deles. Você está facilitando com o dependente químico. Aí vem uma coisa muito interessante. O fato de você parar de fazer tudo isso não muda o destino do dependente químico. Só muda a forma de como você participa dessa relação. Se um dependente químico possa ter a fatalidade de perder a própria vida com o uso ou provocado consequência por causa disso, é o destino dele, é a história dessa pessoa. Normalmente, o nosso medo é para que a gente evite essa situação. Acreditamos que temos o controle sobre a vida ou sobre a morte da outra pessoa. E afinal de contas, nós não conseguimos fazer isso. Claro que a gente não vai mandar a pessoa morrer, nós não vamos mandar a pessoa buscar este caminho. Mas quando você continua facilitando, e isso não é ajudar, porque você está de fato socorrendo alguém que não quer ser socorrido, você acaba participando dessa história. Você já parou para pensar o quanto é doloroso uma mãe imaginar que seu filho não para de usar droga e ela também não para de dar dinheiro, e se algo acontecer com ele e acabar com a própria vida, ela também tem que ter consciência que ela contribuiu para isso? Nós temos, às vezes, o movimento de acreditar que nós não temos responsabilidades. E neste caso, o ato único de uso é do dependente. Mas se o dinheiro vem do seu bolso, você também tem responsabilidade. Se ele continua fazendo o que quer dentro da sua casa e você não toma nenhum tipo de atitude, você também está sendo responsável em garantir esse comportamento. Você não vai mudar o outro, mas você muda se você dá o dinheiro ou não, se você deixa entrar na sua casa ou não, se você deixa ele carregar os objetos da sua casa, se ele vai ser violento, agressivo com você, ou se ela vai fazer um escândalo. Nós temos como controlar e agir sobre as nossas ações. Certamente quando você diz, meu filho, minha filha, olha, eu aceito a sua história, o seu destino, eu aceito o caminho que você quiser viver, apesar de eu não concordar que você faça isso. Apesar de eu achar que você poderia viver melhor. Mas eu sinto muito que você não enxergue hoje, ou não queira desejar enxergar uma vida nova, um destino novo para você. Mas eu não vou mais contribuir na sua vida para você continuar se destruindo. Eu não vou te dar mais nenhum centavo, eu não vou mais alimentar você, ou também não vou te socorrer se você continuar vivendo no caminho da destruição. Minha filha, meu filho, conte comigo se você quiser buscar verdadeiramente um caminho de recuperação. Só que você vai precisar ter sacrifícios, você vai ter que abandonar o jeito que você está vivendo. Eu não concordo com isso e também não quero mudar isso, se você desejar continuar assim. Eu sinto muito porque você talvez não enxergue, talvez você não veja aquilo que é necessário para uma vida mais leve, meu filho, minha filha.
mas eu também não posso ficar aqui presa. Eu não posso ficar aqui preso enxergando a sua destruição. Se você hoje ainda continuar querendo não mudar, eu preciso ter o direito de ter paz na minha casa. Sabe por quê? Eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso cuidar da minha saúde. Se você ainda não quer, não deseja um tratamento, sinto muito que você não veja outras saídas a não ser viver assim. Mas eu preciso me cuidar. Quando a família ela enxerga que existe um movimento fortíssimo atrás disso, ela entende qual é o seu papel. Eu falo demais isso, né? Eu falo do papel, falo da postura, falo da atitude. Sabe por quê? Porque em grande parte as famílias estão muito mais reclamando, no desespero e não fazem nada. Preferem passar anos e anos no sofrimento do que ter que lidar com dores pontuais, mas que tenham mudança. Vivem a vida inteira com medo de perder o seu filho, sua filha ou o marido, com medo da violência, com medo daquilo que pode acontecer na rua, mas se acovardam, ficam refém desse movimento adoecido dentro de casa, que às vezes faz com que as pessoas não tomem atitudes. Se você tem a certeza hoje que você não está contribuindo para o dependente químico morrer porque você não paga droga, porque você não facilita a vida, você tem a certeza que se algo acontecer no destino dessa pessoa, você não tem responsabilidade. E isso diz a nossa consciência, diz o nosso movimento, porque é muito certo que a sociedade, as pessoas nos cobrem aquilo que é comum. Imagina uma mãe fechar a porta para um filho, mas será que a pessoa que está dizendo isso convive com o seu filho dependente? Imagine que uma esposa larga o seu marido porque não aguenta mais, apesar desse marido ter dado tudo para ela em um certo tempo da vida, mas agora esse marido está deixando de ser o homem que ele precisa ser. Está deixando de ser o pai que precisa ser para os seus filhos. E ele tem responsabilidades que ele não está cumprindo. Talvez a sociedade que não conhece todos os problemas causados por dependência química não entenda que é uma doença que maltrata e desestrutura toda a família. Que judia da pessoa dependente química, mas que judia ainda mais de quem está ao redor. Sofrendo pelos seus movimentos, sofrendo pelos seus desesperos, pelo menos daquilo que o outro está fazendo. Entenda, a sua atitude não é porque as outras pessoas querem. Né? Afinal de contas, você é uma pessoa que está vivendo isso todos os dias. Quantas e quantas mulheres eu conheço, infelizmente, que passaram anos e anos vivendo como fossem prisioneiras em relacionamentos com maridos que eram dependentes e esses maridos estavam sendo egoístas, vivendo só por eles. Mulheres que tinham que trabalhar, criar seus filhos, ter que dar conta de tudo e ainda ficar atrás do marido porque elas se sentiam culpadas por aquilo que ele estava fazendo. Perdidas pela manipulação, pelas cobranças, pelas exigências, né? Demais porque esse jogo psicológico do dependente os maltratava. Quantas e quantas mães eu já conheci que adoeceram fisicamente ao ponto de desenvolver doenças severas para a vida delas, que elas não percebiam que precisam soltar, largar seus filhos dependentes, porque elas achavam que com o jeito delas daria certo. Com o dinheiro que ela gastaria, ela daria conta. Com a cobrança eterna de achar que o pai não estava presente, elas deveriam estar, achando que de alguma forma ela teria que mostrar que são mães. Lembrando que as mães não precisam mostrar que são mães. Não precisam mostrar que amam os seus filhos. E não precisam também viver esperando o amor dos seus filhos. É triste toda essa realidade. Mais triste ainda quando nós começamos a ter consciência e deixamos meio que de lado, né? Porque, de fato, sabe o que acontece? Talvez você não perceba. O tempo passou e continua passando de verdade. Será que você realmente quer ter a certeza de que você fez o que é necessário, buscou aquilo que deveria buscar, tomou atitudes que deveria tomar e que em certo ponto você sabe que não tem mais o que fazer por você, não que o outro não possa fazer. Você não é impotente sobre as suas ações, você é impotente por aquilo que depende do outro. E talvez o outro queira ainda gastar uma energia de vida, ainda queira viver nessa ideia, só que, infelizmente, às vezes nas suas custas. Nós temos que aprender que a vida do outro pertence a essa pessoa, não a você. O dependente químico tem total liberdade para fazer o que quer.
Só que ele, normalmente, quer que alguém assuma as responsabilidades e os problemas que ele causa pela sua liberdade. E você não está deixando de amar ou de cuidar. Você não está deixando de valorizar a vida do outro. Simplesmente você parou de sacrificar por aquilo que não tem sentido. Por dar ao outro coisas que não precisam mais. Estou cansado de ver mães e pais que dão carro, moto, financiam objetos, celulares, investem em seus filhos, só que não perdem só o dinheiro. Perde também a esperança, ficam com raiva, decepcionados, porque eles criam, de alguma forma, uma ideia, um ideal sobre esses seus filhos. Só que não deixam eles viver aquilo que é natural, a realidade. Aquilo que eles precisam encontrar. Que o mundo não é perfeito, de fato, nós temos muitas dificuldades, mas que uma pessoa adulta tem condições de sobreviver e viver mais tranquilamente, em paz, dependendo das suas escolhas. Certamente, eu quero que você possa um dia descansar, né, no seu sono eterno, naquele momento onde que você esteja conversando com Deus e entenda, eu fiz aquilo que era necessário, né, para ajudar as pessoas que eu amo, dependente químico, e também fiz o mais importante, cuidei da minha vida. Então não deixe essa responsabilidade que é sua na mão de ninguém. Cuide de você. Eu espero que esse vídeo tenha trazido conhecimento, tenha trazido reflexão, mas também um olhar diferente sobre lidar com as questões da dependência química. E se você gostou, curta e compartilhe também com outras pessoas se esse conteúdo é importante, né, para você. Deixe seus comentários aqui abaixo e aproveite, se você ainda não tiver inscrito ou inscrito aqui no nosso canal, clica no sininho aqui abaixo, se inscreva de forma gratuita, ative as notificações, sempre tem vídeos novos aqui no canal. E juntos somos mais fortes. Você assistiu esse vídeo até o final, gostou deste conteúdo? Não está inscrito ainda? Faça isso agora. Clique e ative as notificações. Juntos somos mais fortes.